Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus seja a honra, a glória e o louvor. Ele é o Senhor de todos, aquele que habita no terceiro céu, aquele que está acima de toda a potestade. A Ele a glória, o poder, nós devotamos nessa noite. É muito bom estarmos juntos, amém? Você pode aplaudir o nome do Deus eterno? Amém, louvado seja o seu nome. Bom, hoje nós estamos iniciando o primeiro seminário do Espírito Santo. Vamos estar aqui abordando alguns assuntos em relação à personalidade do Espírito Santo, a sua eternidade, os seus atributos, trabalhando, desenvolvendo o Espírito Santo na vida da igreja, a importância hoje de reconhecermos a obra do Espírito Santo. Hoje as pessoas têm muito conhecimento a respeito de falar em línguas, batismo com o Espírito Santo. As pessoas têm muito conhecimento a respeito de ser arrebatado pelo Espírito. São muitos assuntos em relação ao sobrenatural, mas em você conhecer a respeito da importância de ter o Espírito Santo em sua vida, essa é realmente a razão do Espírito Santo estar aqui. A maior razão dele estar aqui é para ele habitar na vida do crente, na vida do cristão. Essa é a maior razão dele. As outras coisas são consequências. E nós queremos falar a respeito do Espírito Santo. Antes de nós entrarmos propriamente no assunto, eu preciso discorrer algumas coisas em relação ao Espírito Santo, porque o assunto é infindável. O assunto, ele é muito extenso. Nós vamos falar algumas coisas. Eu preciso que vocês fiquem atentos, né? Mas nós não conseguimos esgotar o assunto. Então é muito importante que você que está aqui fique ligado, porque nós vamos tratar de um assunto de uma extrema relevância. Tudo que é da Bíblia é relevante, mas falar do Deus Espírito Santo, você tem que estar muito ligado para você entender essa obra, a operação. E eu queria, antes de ler o texto proposto, nosso estudo, falar do que está em Efésios. Você pode abrir capítulo 5, Efésios 5, versículo 18. Eu quero dar abertura nesse seminário com esse versículo para desmistificar, logo de abertura, algo importante a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo e a palavra precisam andar juntos. Os dois não podem andar separados. A razão de você ter a palavra é porque o Espírito Santo, ele trabalha em cima de uma doutrina, de um ensinamento. Ele trabalha em cima de promessa. O Espírito Santo, ele foi nos dado através de profecia. Então, ele está vinculado à palavra. O fato de você não ter só a palavra, ter o Espírito, porque o Espírito Santo, ele nos capacita, ele nos dá poder. Mas também, se você ficar só com o Espírito e não ter a palavra, você pode começar a desenvolver doutrina secularizada. Uma doutrina que não tem firmamento, respaldo das Escrituras. E daí podem surgir muitos folclores, podem surgir muitas coisas místicas, o misticismo, né? Podem decorrer muitas coisas que estão só no sobrenatural. E as pessoas se enganam que ser cheio do Espírito Santo é só ser sobrenatural. Quanto mais você tem o Espírito Santo, mais você é humano, para sentir a sensibilidade de ver a necessidade alheia. Então as pessoas, elas acabam perdendo a visão, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi cheio do Espírito Santo para poder trabalhar os corações que
que estavam à sua volta. E aí é que nós começamos a desenvolver a questão do fruto do Espírito, que é um assunto mais à frente, mas é a base da vida cristã ser cheia do Espírito Santo quando ela produz o fruto. Mas vamos ver em Efésios 5,18, o que está escrito aí, irmãos? E não... Pronto. Vamos começar a entender que quando o apóstolo Paulo fala a respeito de ser cheio do Espírito, dá uma ideia que o Espírito Santo é algo líquido, que é algo que preenche, dá a ideia de que é algo que infla a pessoa. Essa ideia é uma ideia errônea. Ser cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo estava falando a respeito de trazer o caráter do Espírito Santo na vida cristã. Então, muitas pessoas têm uma ideia errada a respeito dos símbolos do Espírito Santo com a personalidade do Espírito. O símbolo é uma representação, não é a pessoa que representa. O símbolo é símbolo. Então, nós vamos ver vários símbolos na Bíblia falando a respeito do Espírito Santo. Tem um símbolo do óleo, tem um símbolo da água, tem um símbolo do vento, tem um símbolo que está focado como fonte que jorra, como torrente. São símbolos. Mas o Espírito Santo não é água, o Espírito Santo não é óleo, o Espírito Santo não é vento, o Espírito Santo não é força torrencial. O Espírito Santo é um espírito pessoal. O que significa? O Espírito Santo é uma pessoa, é um espírito pessoal. Então, é erro quando alguém acha que o Espírito Santo é uma força, né? Acham que o Espírito Santo é uma energia, que o Espírito Santo é algo em que está relativo a alguma situação sobrenatural que não tem vida, é inanimada. Não, o Espírito Santo é um espírito pessoal perfeitamente bom, reto, santo, que tem personalidade, significa que tem sentimentos. O Espírito Santo tem sentimentos, nós vamos ver isso na Bíblia. O Espírito Santo, ele tem emoções, isso se chama antropomorfismo. Tem emoções que está semelhante às emoções dos homens. Para que Deus pudesse se relacionar com o homem, ele precisou falar na mesma linguagem que os homens. Então, a Bíblia é muito clara quando fala da trindade. A gente só conhece a trindade por causa da triunidade. É um assunto que a gente pode falar mais à frente. Mas a trindade só foi reconhecida pela triunidade, da maneira triuna, de Deus existir. 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas porém que agem numa mesma maneira, que tem uma mesma essência, que não há neles imperfeições. Por isso que Jesus falou que eu estou no Pai e o Pai está em mim, e as coisas que eu faço, não faço por mim mesmo, mas por aquele que me enviou. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Porque Jesus estava falando porque eles pensavam iguais, agiam iguais, porque eles são perfeitos. Por isso que há uma unidade, tanto na essência, quanto no pensar e no agir. Vamos pensar em nós aqui. Vou dar um exemplo muito prático. Eu, pastora Tânia, pastor Almir, nós somos da mesma essência. Nós somos trino, na mesma essência. Mas pastor Almir gosta de coisa que eu não gosto. Eu gosto de coisa que de repente pastor Almir não gosta. Pastora Tânia também. Isso já
significa o quê? Que nós somos o quê? Imperfeitos nos gostos. A respeito de alguns pensamentos, talvez o pastor Almir tenha uma ideia de uma coisa que eu não concorde. Talvez eu tenha ideia de uma coisa que eles não concordem. Então, nós não somos trinos, porque nós temos pensamentos diferentes. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, essa é a ideia. Nós somos de uma mesma essência, mas somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Com Deus não acontece isso. Então, a ideia de visão humana para Deus é antropopatia. São ideias de dar sentimentos humanos para Deus em relação às coisas que acontecem. Então, isso acontece com o Espírito Santo. Então, primeira coisa, põe na sua cabecinha, Espírito Santo não é vento, Espírito Santo não é água, Espírito Santo não é energia, Espírito Santo é um espírito pessoal. Espírito pessoal. Uma coisa que eu quero falar para os irmãos, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que o Espírito Santo foi nos dado por promessa. O Espírito Santo foi dado por promessa. O Espírito Santo já havia sido dito desde o Antigo Testamento. Ezequiel, Isaías, tem em próprio Gênesis, tem em relação ao Espírito Santo. A gente vai encontrar no Velho Testamento várias menções do Espírito Santo. O próprio livro de Joel fala a respeito disso, que nos últimos dias seria derramado o quê? O Espírito Santo sobre toda a carne. Então a menção do Espírito Santo, ela já está lá no Velho Testamento. Por isso que no Novo Testamento diz que ele é o Espírito da promessa. Por que Espírito da promessa? Porque foi dito pelos profetas. Então veio como promessa para nós e para os nossos filhos. Um dos nomes particulares do Espírito Santo é Espírito de promessa. Espírito de promessa. Bom, então eu quero que você tenha na sua mente que essa não é a ideia. A ideia do Espírito Santo, que é um espírito pessoal. Significa que tem entendimento, que tem sentimentos, porque nós vamos ler isso aqui. Ele age livre, mas ele é Deus. Vocês sabem que lá em Atos, capítulo de número 5, há uma menção do Espírito Santo, porque um dos nomes particulares do Espírito Santo, Jesus falou, que é o Espírito da verdade. Se ele é o Espírito da verdade, ele é contra toda a mentira. E a gente vê lá em Atos capítulo 5, que Ananias e Safira, esse casal, prometeu dar a Deus a fidelidade da venda do campo. Mas quando eles venderam, eles não deram aquela fidelidade. E a palavra foi dirigida por Pedro a eles. Por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Olha, só se mente para uma pessoa. Então, há um sentimento contrário, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E a Bíblia diz que eles foram castigados imediatamente. Eles foram fulminados imediatamente, porque eles que prometeram. Deus não pediu nada a eles. Eles prometeram. Só que na hora de dar, o coração humano, ele não atentou para a voz do Espírito. Então o coração humano ouviu a voz dos seus desejos. Espírito humano. Quando você não ouve a voz do Espírito Santo, você vai ouvir a voz do Espírito humano. E o que aconteceu? Eles falaram, olha, não vamos dar. E acabou que quando eles se apresentaram diante dos apóstolos, Pedro falou, por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Então, eu quero que você tire da sua cabeça que o Espírito Santo, ele habita em nós pela sua palavra, pelo seu testemunho. Pela sua palavra, pelo seu testemunho. Vocês sabem que na fundação do mundo, o apóstolo Paulo fala a respeito disso, que nós fomos eleitos, escolhidos antes da fundação do mundo. Que não só fomos escolhidos, mas nós fomos salvos.
Agora pense vocês, nós estamos falando aqui de eternidade, de um tempo que é atemporal. Quando fala que Deus nos escolheu, fala do tempo de Deus, nós vivemos no Cronos. Só que Deus vive na eternidade. Por isso a Bíblia diz que um ano para o Senhor, que um dia é como 1000 anos e 1000 anos, porque não existe para Ele tempo, passado, presente e futuro, não existe para Deus. Quero que você preste atenção nisso, muito importante. Para você entender a função do Espírito Santo, porque as pessoas pensam que o Espírito Santo é só para a pessoa falar em línguas, só para ter arrepios, para ser arrebatado. Irmãos, isso é o menor de tudo. Então nós fomos eleitos e escolhidos pela onisciência de Deus. Deus já viu tudo, sabe tudo. Então, mas antes da fundação dos séculos, Deus já sabia. E para se concretizar esse povo que seria o povo de Deus, tinha que acontecer através do sacrifício de Cristo. É através do sacrifício de Cristo que nós somos salvos, amém? É através do seu sangue. Mas Cristo morreu há 2000 anos atrás. Nem eu nem você éramos nascidos. Como nós somos salvos? É aí que está a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele trabalha para nos convencer da obra de Cristo. Amém, igreja? Vocês estão pegando o raciocínio? Ele trabalha para nos convencer da obra de Cristo. Nós não éramos nascidos, nós não estávamos lá no século I, lá onde quando Cristo foi crucificado, nós não estávamos lá. Mas o Espírito Santo, ele nos convence daquela obra que Cristo fez, que é a obra vicária, é a obra em que ele tomou o nosso lugar. O castigo que nos estava paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos. É o Espírito Santo que nos convence que aquela obra que foi feita pode nos alcançar ainda nesses dias, bem posterior do que aconteceu. Ele nos convence. Por isso Jesus falou, ele vai fazer isso, convencerá o mundo do pecado, da justiça, da obra de Deus e do julgamento final e do juízo. Quem faz essa obra é o Espírito Santo. Olha quanto trabalho o Espírito Santo tem para poder convencer os corações. Então nós vemos que não é só isso. O Espírito Santo, ele vai trabalhar na vida da igreja, na vida dos pastores, dos obreiros, para poder fortalecer a fé através da palavra. É o Espírito Santo que fortalece. Um dos nomes do Espírito Santo, que o apóstolo Paulo diz, é Espírito de fortaleza, porque ele nos fortalece, ele que trabalha. Porque se deixarmos pelo nosso espírito humano, nós vamos trabalhar a igreja, trabalhar o nosso ministério, trabalhar a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, através do nosso sentimento. E é tudo que atrapalha o Espírito Santo é os nossos sentimentos. Nós temos que fazer a obra de Deus através do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que nos guia. O próprio Jesus falou que um dos nomes também do Espírito Santo seria fiel guia. Ele vos guiará em toda... Ele guia. Olha só como Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente vai vendo como é semelhante à obra. Só que o Espírito Santo, ele trabalha para convencer as pessoas do que Cristo fez por nós. Verdadeiramente, foi a vontade de Deus para salvar o ser humano. É Ele que convence o ser humano da obra de Cristo. Cristo veio realizar a obra, o sacrifício vicário. Mas quem faz aplacar essa obra é o Espírito Santo. É como você tivesse hoje um holofote. O holofote joga a luz para alguém, não é isso? Uma luz forte não vem assim em cima de uma pessoa? É assim que o Espírito Santo faz. Ele joga o foco para Cristo, para que as pessoas vejam a obra de Cristo. Ele está aqui nesse mundo para isso, para quebrar as trevas, para que através do seu clarão as pessoas vejam a Cristo como Senhor, como Salvador. E através de tudo que está sendo realizado
através das pregações, do trabalho da igreja, trabalho missionário, trabalho nos lares, o trabalho sendo feito da evangelização, o foco está em Cristo, mas quem joga esse clarão é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Quando você prega, quando você está fazendo a obra de Deus, o holofote está ligado. E é Ele que está te usando para que as pessoas vejam a Cristo e através dessa claridade, para iluminar os seus corações, e Ele que convence o espírito humano que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Amém? Bom, irmãos, eu preciso caminhar aqui para a gente ver alguns sentimentos, para falarmos a respeito de antropopatia, que são os sentimentos humanos dados ao Deus Espírito Santo. E eu preciso que vocês leiam, para nós podermos embasar, estruturar. Eu não vou ler aqui agora não, segura um pouquinho, irmão João. Eu gostaria que você abrisse aí, Efésios 4:30. Efésios 4:30. Alguém pudesse abrir também em Hebreus 10:29. Outra pessoa pudesse abrir em 1 Tessalonicenses 1:6. Alguém pudesse abrir em Efésios 1:13 e 2 Coríntios 1:22. Temos Efésios 4:30, Hebreus 10:29, 1 Tessalonicenses 1:6, Efésios 1:13 e 2 Coríntios 1:22. Amém, irmãos? Todos pegaram aí? Eu preciso que vocês colaborem comigo. E quem achou Efésios 4:30, por favor, pode ler. E não entristeçais o Espírito de Deus. Olha aí, é o que eu falei para os irmãos, né? Esse caso chamado de antropopatia, o sentimento humano dado a Deus. O Espírito Santo se entristece? Se entristece. Se entristece quando o crente peca, se entristece quando o crente não faz a missão e a obra como ele quer. Ele se entristeceu com o apóstolo Paulo no início do seu ministério. O Espírito Santo se entristece. Então, o crente pode entristecer o Espírito Santo? Pode entristecer o Espírito Santo quando deixa de fazer aquilo que Deus está designando. Há uma tristeza. Então, é um sentimento humano dado a Deus. Quem achou aí Hebreus 10:29, por favor? Possa ler alto. Olha aí, é castigado. O texto está falando aí que o Espírito Santo castiga aquele que rejeita essa obra de Cristo. Alguém pode ler para mim aí Efésios 1:13? Então a gente vê aqui uma das atribuições do Espírito Santo é cumprir a promessa de Deus na nova missão hoje dada por Cristo, porque quem deu a missão ao Espírito Santo foi Cristo. Então essa missão é dada, e essa missão dada só pode ser para uma pessoa. Ninguém dá uma missão para aquilo que não tem vida. É uma coisa, um objeto, uma coisa inanimada. 2 Coríntios 1:22. Vamos, irmãos. 2 Coríntios 1:22. Vai falar também de selo. Olha, deu penhor do Espírito em nossos corações. Selou e deu penhor do Espírito. Então, foi dado como garantia à igreja, essa garantia em nossos corações, o Espírito do Senhor. Nós pertencemos a Ele. Eu falei aqui com os irmãos, e repito, o selo do Espírito acontece na vida do servo de Deus, da serva de Deus, com uma tríplice funcionalidade. Primeiro, selo simboliza propriedade. Significa que nós temos um dono, nós temos um Senhor, nós pertencemos a Deus. Amém, irmãos?
Mas quem dá esse selo de garantia, de exclusividade, é o Espírito Santo. Por isso que quando o crente está em Cristo na fé, o diabo não pode tocar. Sabe por quê? Porque ele tem o selo do Espírito. Ele tem ali a exclusividade de Deus. Não pode tocar mesmo não. Enquanto o Espírito estiver ali selando a sua vida, o selo era usado muito grandemente, numa escala muito grande, séculos passados. E os selos eram colocados em cima de cera. Selo eram os anéis. Então a garantia de que aquilo seria uma propriedade de quem estava enviando, tinha a marca do selo, do anel. Se colocava a cera sobre aquilo que possuía e então colocava a marca sobre a cera. Enquanto aquele selo estivesse ali, aquilo estava pertencendo a alguém, pertencia a alguém. Graças a Deus nós fomos selados pelo Espírito, amém, irmãos? Nós pertencemos a Deus, amém? O Espírito Santo trouxe a promessa de Deus por meio de Cristo Jesus até os nossos corações. E os nossos corações, como diz as Escrituras, estão selados, amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus. A segunda coisa, o selo traz a característica da intimidade. Intimidade. Só quem estava por direito de saber o que estava ali era quem tinha intimidade. Nós temos intimidade. O nosso corpo tem intimidade com o Espírito Santo, amém, irmãos? O próprio apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 6,19 que o nosso corpo é templo porque tem a intimidade do Espírito aqui. Aonde eu volto a falar para vocês. Satanás, espírito do mundo, não pode tocar enquanto tem o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo tem intimidade. Ele está em você. Muito tempo a gente cantava esses hinos aqui, de repente o Marcos pode até pensar, né? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. É por aí, por intimidade. Você não é qualquer pessoa. O Espírito Santo fala com você, Priscila. O Espírito Santo fala com você, Rose. Pastores, o Espírito Santo tem intimidade. O Espírito Santo tem total intimidade. Nós temos essa aproximação com Ele, porque nós estamos ligados, somos íntimos. Amém? A segunda coisa, nós somos selados pelo Espírito Santo por causa da inviolabilidade. Somos invioláveis. Você não pode ser violado, significa ninguém pode possuir a tua vida no mundo espiritual, porquanto o Espírito Santo está em você. É o selo de que você é inviolável. O Espírito Santo te selou, você é propriedade de Deus, tem intimidade com Deus e agora você só pode ser usado por Ele, por mais ninguém. A sua vida é dele, a inviolabilidade na tua vida, na tua mente, no teu coração. Nenhum espírito do mundo, nenhum sentimento do mundo, nenhuma obra de Satanás pode entrar dentro de você, porque você é inviolável. Glória a Deus! Você pode aplaudir ao Senhor? Glória ao Espírito! Graças a Deus! Olha, irmãos, a igreja precisava crescer e precisava do trabalho do Espírito Santo. E é por isso que Jesus falou. Jesus teve pouco tempo para falar do Espírito Santo, porquanto ele estava representando o Espírito Santo. A gente vai ver na vida terrena de Jesus, no seu ministério, que é só o capítulo 16 que ele fala a respeito do Espírito Santo. E em João, quando faz menção a Nicodemos, no capítulo 3. Fora disso, o capítulo 16 de João e o capítulo 3, quando ele faz menção
a respeito que o Espírito Santo tem vida própria, né? Ele sopra para onde quer e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Mas agora nós vamos ler esse texto de João. Pode colocar agora, irmão João. Eu resumi. É João capítulo 14, versículo 16 ao 31. Diz assim, você pode ler junto comigo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, intimidade, porque habita convosco, intimidade, e estará em vós, ao selo, e não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Pode passar, irmão João. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Pode ler, que aqui apagou. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Olha aí. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele o quê? Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas tenho-vos dito isto, estando o quê? Presta atenção. É que eu quero falar para vocês. Jesus estava ali representando ao Espírito Santo. E ali a gente vê notoriamente a relação da Trindade. Jesus fala no Pai, ele como Filho, e ele fala do Espírito. Então, a Trindade revelada agora explicitamente no ministério da graça. Então, Jesus, olha lá, tenho-vos dito isto estando convosco. Jesus estava ali com eles. Não era um teatro. Jesus fazendo os 3 papéis. Mas aqui a gente vê, olha o que acontece. Vamos lá? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em quem? Esse vos ensinará em que igreja? Isso. Não vos lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Amém. Ouviste que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasse, certamente exultaríeis, porque eu disse: vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Olha que coisa, irmãos, aí, hein? Vamos lá de novo? Já não falarei muito convosco. Olha só, para aí. Jesus já estava próximo de ser entregue. Gente, quero que vocês entendam isso. O plano da salvação não foi acidental. Deus, Ele planejou. Para salvar o mundo só poderia alguém que não pudesse trazer o gene do pecado. Trazer uma hereditariedade do mal. Porque senão nós até hoje estaríamos matando animais, sacrifício mais sacrifício. Vocês imaginam a imundícia que acontecia naquele altar de matança de animais, porque o povo todo trazia sacrifícios por causa dos seus pecados. E eram aceitos por Deus, porque era a única forma que substituía o povo, eram as ofertas. Mas precisava vir uma oferta perfeita, amém? Imaculada, pura, sem defeito. Senão até hoje nós estaríamos aqui matando. Olha a fedentina que era
no altar do sacrifício. A Bíblia diz que escorria vala de sangue, o odor miserável, uma caatinga horrível. Isso representa os nossos pecados. Por isso Cristo tinha que vir para trazer o ministério da graça, porque o Espírito Santo, ele nos convence pela nossa fé. Nós cremos na obra de Cristo porque desperta em nós uma fé salvadora. Amém? Então, nesse caso aqui, eu parei para que vocês entendam. Jesus sabia que estava próximo da sua morte, mas ninguém mais do que ele e o próprio Pai já sabia que essa obra tinha que acontecer. O próprio Jesus disse: a minha vida ninguém a tira, eu a dou livremente. Então, nada foi acidental. Não foi vitória do diabo quando viu Jesus ali. Algumas pessoas falam: não, o diabo estava prevalecendo. O diabo estava prevalecendo nada, o diabo não sabia de nada. O diabo estava por fora. Aquilo tudo foi plano de Deus. Já não falarei muito convosco, o tempo estava curto. Estava acabando o seu tempo. Porque se aproxima o príncipe deste mundo. Era um momento onde Satanás regeria as mentes humanas para se levantar contra o Filho de Deus. É o que aconteceu. Jesus sendo entregue nas mãos dos pecadores, porque no período da Páscoa sempre dava uma anistia a um ladrão, a um contraventor. E naquele dia aconteceu. E tentando livrar alguém, eles pegaram Barrabás e Jesus se perguntou: quem quereis que vos solte? A Jesus o chamado Cristo, a Barrabás. E o povo gritou o quê? Solta-nos! Então ali já estava nas mãos do príncipe deste mundo, que Jesus fala, mundo-sistema. O mundo-sistema, 3 mundos: mundo geológico, mundo-sistema e mundo demográfico. Sistema é o sistema que está armado mesmo aí, que direciona as pessoas para o erro, para o engano, para os prazeres, para tudo que faz com que a pessoa se afaste de Deus. É o sistema dessa vida. Muitas pessoas deixam a igreja por causa de dinheiro, muitas pessoas deixam Cristo por causa de prazer. É o sistema, isso é sistema. E muitas outras coisas. Em relação ao mundo demográfico, é um mundo pessoa, somos nós. Quando a Bíblia fala assim, porque Deus amou o mundo, Deus não amou nesse texto montanhas, árvores, rios, não, aí não. Porque Deus amou o mundo, está falando mundo demográfico, mundo pessoas. Porque Deus amou a humanidade, o mundo pessoas. Então, esse mundo aqui, o príncipe desse mundo é esse mundo do sistema que essas pessoas estavam envolvidas. E Jesus falou: e nada tem em mim. Realmente esse mundo aqui não tinha nada. Foi um mundo que o diabo ofereceu a Jesus. Vocês se recordam lá em Mateus capítulo 4, a tentação de Cristo? Lucas capítulo 4, que o diabo levou Jesus ao ponto mais alto da cidade de Jerusalém, no pináculo do templo, e disse assim: olha, tudo isso aqui é meu. O que o diabo estava falando? Mundo sistema, mundo pessoas que faziam a sua vontade. E o diabo ali falou o que era de direito. Tudo isso é meu. Se você reconhecer que eu sou príncipe, que eu sou importante, me adorar, eu te dou também isso aí. Jesus o que falou para ele? Só o Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Jesus correu desse mundo. Jesus saiu fora desse mundo. Sistema e pessoas presas no pecado em relação aos prazeres. O diabo ofereceu que Jesus tivesse esse tipo de vida. Mas aqui eu volto, né? Mas é para que o mundo, Jesus está falando agora do mundo demográfico, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Jesus abriu mão, se abdicou da sua vontade. E que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos
e vamos nos daqui. Tem mais isso acontecendo? Jesus estava caminhando para a cruz e durante aquele percurso conforta os seus discípulos falando-lhes sobre a vinda do Espírito Santo. Podemos esboçar esse estudo da seguinte forma: a procedência do Espírito. O Espírito seria enviado pelo Pai. João 14, versículo 16, 26, João 15, 26. O tempo em que viria, quando Jesus fosse para o Pai. João 16, versículo 7, João 7, 39. O cumprimento da promessa se deu no Pentecoste, naquela festa considerada a festa dos 50 dias. Por que 50 dias? Porque era comemorado a colheita. Então, depois da Páscoa, 50 dias se comemorava a festa da colheita, que era a festa de Pentecostes. E foi aonde teve a maior colheita de almas, amém? Com a vinda do Espírito Santo sobre todos os apóstolos e todos os irmãos. Então, podemos esboçar esse estudo também, o local de habitação, não no mundo, mas com os crentes e nos crentes. João 14, versículo 16 e 17, versículo 23. A duração da habitação para sempre ou eternamente. João 14, versículo 16 e João 16, versículo 22. Além desses aspectos destacados por Jesus, indicaremos ainda os nomes e a missão do Espírito Santo conforme aparece no texto. A gente vai vendo como o Espírito Santo, ele é muito mais importante como pessoa e a obra para realizar do que como manifestações. Na intimidade que as três pessoas da Trindade mantêm, constatamos o carinho que Jesus Cristo dispensa ao Espírito Santo. Porque além de chamá-lo de Espírito Santo, Jesus o chama de o Consolador. E o Espírito O Espírito Santo seria aquilo que Jesus estava sendo, só que o agente invisível. Ele estaria presente como? Pela palavra, pelo ensinamento. Por isso que em Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, a igreja se reunia e crescia na doutrina tinha ensinamento, tinha doutrina. O Espírito Santo não agia de forma, não, ele tinha que trabalhar conforme a palavra. Mas isso é uma outra conversa, a gente fala sobre isso. Jesus chama o Espírito Santo de Consolador, né? Em grego significa o Paráclitos. João 14, versículo 16, 25, João 15, 26. A palavra grega é traduzida por Consolador ou Auxiliador. Era usada na linguagem jurídica para o advogado de defesa. Primeira Epístola de João 2:1, Jesus mesmo se apresenta como nosso advogado, né? Isto é, alguém que ajudava ou apoiava um réu. Então, o Espírito Santo está aqui para nos ajudar diante dessa infâmia do pecado, dessa maldição que existe sobre a terra. Ele está aqui para nos guardar, nos dirigir, nos orientar. O sentido ganha amplitude, pois o Espírito, assim como Jesus, não apenas foi um advogado, mas uma pessoa que provê encorajamento, conselho, força, entusiasmo, motivação e poder. O Espírito é o Consolador, alguém que está conosco e ao nosso lado para nos ajudar. Lucas registra que a igreja caminhava no conforto de quem, irmãos? Do Espírito Santo, Atos 9. No ministério de confortar e encorajar o cristão, o Espírito derrama o quê? Amor divino no coração. Romanos 5:5. Testemunha que são filhos de Deus. Romanos 8:16. Unge com alegria e discernimento. 2 Coríntios 1:21. Derrama paz e esperança na mente e no coração. Romanos 15:13. Concede alegria na luta. Olha só quantas coisas o Espírito Santo trabalha na vida da igreja.
Romanos 14, 17, assiste na fraqueza. Romanos 8, 26, produz a frutificação espiritual. Gálatas 5, 22, e capacita para o serviço. 1 Coríntios 12, 11, amém, igreja? Jesus usa outro nome, o Espírito da Verdade, João 14, versículo 17, e João 16, 13. Há um duplo significado. O Espírito é a essência da verdade e quem revela aquilo que é verdadeiro. Por isso João testifica, o Espírito Santo é a verdade, porque o Espírito Santo em si já é a verdade, mas já tem ainda um duplo sentido, que ele nos guia em toda a verdade. Ele é o autor divino das Escrituras, 2 de Pedro 1, 20. É o Espírito Santo que faz essa obra, né, irmão? O irmão vinha aqui trazer, saber que eu estou sentindo isso, amém? Amém ou não amém? Vocês não estão pegando um esquema aqui, vocês não sabem não, né? Então o Espírito Santo é o autor divino das Escrituras. Isso aqui é importante, a gente não pode deixar passar. Existe um sentido na palavra em que iluminado e inspirado. A palavra no grego inspirado significa alguém que recebeu a orientação, um sopro de fora para dentro. Então todos os escritores da Bíblia, eles foram inspirados, significa eles escreveram aquilo que Deus, o Espírito Santo estava mandando. Depois que se encerrou o que Deus havia dado, hoje nós não somos inspirados para escrever, somos iluminados. O Espírito Santo nos ilumina, porque a inspiração, no sentido lato, na teologia, ela está para fazer a palavra de Deus, o logos, fazer o verbo na escrita. Então, os escritores da Bíblia foram inspirados. Hoje nós somos iluminados. O Espírito Santo é o autor divino das Escrituras, 2 de Pedro 1, 20 e 21. A verdade escrita, João 17, 17. Ele dá conhecimento da verdade salvadora que é Jesus Cristo. Ele é realmente o conhecimento da verdade salvadora. João 8, 32 e 36. Não existe a possibilidade humana de conhecer as verdades de Deus senão pelo Espírito Santo. Ninguém que esteja na carne é capaz de entender as coisas espirituais. Não entende. Por isso estão aí no mundo perdidos. Uma mentira contra o Espírito Santo foi instantaneamente punida com a morte, porque ele é o Espírito da verdade. Atos capítulo 5, fala de Ananias e Safira. Deus é santo ou santíssimo, e esta santidade é natural às três pessoas da Trindade. 1 de Pedro 1,16. Jesus qualifica o Espírito Santo. Jesus ele fala, eu rogarei ao Pai em meu nome, para que ele venha e esteja convosco no meu lugar. Fazendo o quê? A obra que eu fiz, ele agora vai completá-la. Então, o Espírito Santo é qualificado por Jesus, João 14, 26, porque ele é chamado o Espírito Santo. Primeiro, por causa da sua natureza santa e perfeita, como eu dei o exemplo aqui em relação a mim, o pastor Tânia ou o pastor Almir. Porque as nossas unidades podem ter uma concordância, nós somos da mesma natureza, mas nós não pensamos iguais, não temos gostos iguais, nós somos diferentes. Então, nós somos uma unidade imperfeita. Aqui, não. Deus é triuno, existe a unidade perfeita. Segundo, por causa do seu ministério, que o Espírito Santo é chamado de santo, que é de produzir santidade. Pois é ele chamado santo. Seguramente a explicação consiste que é a sua obra especial produzir santidade e ordem em tudo o que ele faz na aplicação da obra salvadora de Cristo. Então eu escrevi aí de Martin Lloyd Jones. O seu ministério é santificar o povo de Deus. Irmãos, olha, isso é algo importantíssimo na obra de Deus. Porque nós não podemos fazer a obra de Deus sem sermos purificados, santificados.
Você não pode fazer a obra de Deus, às vezes com o coração cheio de mágoa, com o coração cheio de raiva, às vezes aborreceu, brigou com o esposo, brigou com a esposa, às vezes teve um problema com o irmão e vai fazer a obra. Você não pode ser impedido de fazer a obra, mas você tem que ser purificado, tem que ser santificado, tem que pedir o Espírito Santo. Espírito Santo, eu não posso fazer a obra dessa maneira. Tem muita gente que vem para o altar com o coração pesado. Tem irmão que faz a obra aqui brigado, né? Sim ou não, irmãos? Então o Espírito Santo está, meus irmãos, fazendo essa obra em nós. Olha que coisa maravilhosa. Porque ninguém pode purificar ninguém aqui, santificar ninguém. Mas o Espírito Santo, pastores, ele está aqui para fazer essa obra, amém? É onde nós vamos lograr para o reino, através dessa obra do Espírito Santo. Deixa eu só falar os textos. Então a gente vê, e o seu ministério é santificar o povo de Deus. Salmo 51, 11, Mateus 1, 20, Lucas 11, 13 e Romanos 1, 4. O pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. A blasfêmia é a rejeição do sacrifício de Jesus. Não tem perdão. Quando a pessoa blasfema contra a obra de Jesus, ela está indo contra o Espírito Santo. Porque quem convence a pessoa é o Espírito Santo, como eu falei para vocês. Alguém que negue a obra do Espírito Santo de convencer é uma blasfêmia também. Então, é algo que não tem perdão. Por quê? Porque quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é quem? O Espírito Santo. Então, nesse caso, não tem perdão. A única coisa que acontece na Bíblia revelada que Deus não perdoa é a blasfêmia contra a obra salvadora do Cristo Senhor da expiação. Ali, a pessoa que não recebe não tem perdão, não tem jeito. O pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Mateus 12, 31 ao 32. Pode passar. Jesus apresenta algumas das tarefas que seriam realizadas pelo Espírito Santo junto aos crentes. Olha quantas coisas eu estou falando aqui. Eu não estou falando de línguas, não estou falando de você ser arrepiado, ser sensibilizado. Estou falando da obra do Espírito Santo na vida da igreja. Quantas coisas que nós precisamos colocar em prática. Olha só, Jesus apresenta algumas das tarefas que seriam realizadas pelo Espírito Santo junto aos crentes. Quais são as obras realizadas pelo Espírito Santo? Vamos ver. Disse Jesus aos seus discípulos: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. João 14, 26. Ele ensina a lembrar. Jesus promete aos seus apóstolos que o Espírito trará à memória deles as coisas que ele tinha dito. Assim, por sua inspiração, estava na Bíblia, estava revelado, eles serão habilitados a escrevê-las e a pregá-las. Temos aqui a ação do Espírito Santo no processo de revelação e inspiração da onde, irmãos? Das Escrituras. 2 de Pedro 1, 20 e 21, 1 Coríntios 2, do versículo 6 ao versículo 16. Ele ensina e relembra. O Espírito Santo agirá na mente dos apóstolos para lembrar o que Cristo ensinou. Vamos lá. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de quem? De mim. João 15, 26. É importante eu falar os versículos, porque as pessoas que estão ouvindo através da rádio ou através da mensagem que vai pelo WhatsApp, para saberem. O Espírito testemunha, testifica, declara, fala bem do Filho, confirmando que Ele é o único Salvador e Senhor. Essa é a missão. Irmãos, sabe qual é a missão do Espírito Santo? Usar a igreja para a igreja ser santa e a igreja pregar a palavra. Não tem outra missão do Espírito Santo a não ser isso. Fortalecer a igreja e confortar a igreja, inspirar agora pela palavra e dar iluminação agora para que o povo desenvolva e através disso a obra cresça. Essa é a obra do Espírito Santo na igreja. O Espírito Santo testemunha, testifica, declara, fala bem. O testemunho do Espírito Santo é confirmado que Jesus é o Salvador e Senhor. Este é o testemunho externo.
Também o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você tem que saber, Romanos 8,16. O Espírito Santo testifica no coração do cristão que ele é filho de Deus por causa da fé em Jesus Cristo. João 1,12, primeira epístola de João 5,10. Este é o testemunho interno. Pode passar. Ele dá testemunho de Jesus, o Espírito Santo falando da obra de Jesus. Observe novamente que a missão do Espírito Santo está vinculada à obra de Cristo. Leia comigo. Observe. Vamos lá, igreja. Lembra que eu falei do holofote? É isso aí. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, João 16,8. O verbo convencer é klesi, ou significa trazer à luz. Meu grego é brabo. Significa trazer à luz, expor, mostrar, persuadir, convicção interior. João 3,20, João 8,46, Efésios 5,11 e Tito 1,9. Há um outro sentido para o verbo que é o de reprovar, que é corrigir, disciplinar e punir. Tá? Não é esse o caso. O Espírito é responsável pelo convencimento interno das pessoas quanto ao verdadeiro sentido do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que diz que a pessoa precisa do perdão. É Ele que mostra que a pessoa está debaixo de condenação se não tomar uma decisão. É Ele que convence. A palavra mundo, cosmos, refere-se à humanidade inteira. A obra do convencimento é tríplice do pecado, pois somos pecadores por natureza, Romanos 3,23, da justiça salvadora que nos é oferecida em Cristo Jesus, Romanos 5,1, e do juízo que será o julgamento daqueles que rejeitam a salvação em Jesus. A gente tem João 3,18, 19. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, João 16,13. O Espírito tem a missão de fazer o que, igreja? Guiar, liderar e instruir em seus corações sobre o significado de Cristo. Atos 8,31. Os homens ouvirão e verão a glória de Cristo por meio do Espírito Santo. João 5:37, 38. Há pessoas ou líderes espirituais que falam frauduladamente em nome do Espírito, conduzindo pessoas ao erro. É o caso lá de Jeremias 23, tá? Versículo 15. O Espírito jamais nos guiará à mentira ou ao erro. O Espírito nos revela a verdade da nossa natureza caída e nos conduz à verdade santificadora de Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, destaca 4 aspectos do ministério do Espírito no processo de santificação do crente. O Espírito domina a nossa carne, amém? Olha só quanta coisa o Espírito Santo faz que às vezes a gente não se dá conta. O Espírito Santo domina a nossa carne, Romanos 8, versículo 5 ao 13. O Espírito dá testemunho da nossa posição como filhos de Deus. Você tem que pensar e agir, você tem que falar, você tem que ser como uma pessoa que nasceu de novo. Você é filho, você é filha de Deus, amém? Nós somos filhos de Deus. O Espírito dá testemunho da nossa posição como filhos. O Espírito garante ou assegura a nossa herança como herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Se somos herdeiros de Deus, Jesus é o que nosso? Estão com medo, né? Jesus é o nosso irmão mais velho. Jesus é o nosso irmão. Olha só o que aconteceu. Jesus conquistou algo que no mundo espiritual, o que pertence a Ele agora, pertence também à igreja, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Nós somos herdeiros de Deus, por causa de Cristo. Romanos 8, versículo 18 ao 25. O Espírito nos ajuda a orar. Foi cantado aqui tudo hoje, convenientemente. Romanos 8, 26 ao 27. Ele glorifica a Cristo, a obra principal do Espírito. Isso que eu quero pensar com os irmãos. Eu quero pensar com os irmãos, por favor, me ajudem. A obra principal do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Foi o que Jesus falou, João 16, versículo 14. Ele revela a alma dos pecadores, as riquezas da pessoa de Jesus.
de tal maneira que ninguém pode reconhecer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito, porque é Ele que revela o espírito humano. É Ele. 1 Coríntios 12:3. É o Espírito que produz a vivificação. Vivificação é a pessoa ressuscitar. Espiritual, ou quem aplica a salvação ao indivíduo. O termo salvação compreende a vocação eficaz. Mateus 9:9. A regeneração ou o novo nascimento. Tito 3, versículo 5. Ou adoção espiritual. 1 Epístola de João 3, do 1 ao 3. União com Cristo, João 15, do 1 ao 16. Conversão, Mateus 18, 3. Arrependimento e fé salvadora. 2 Timóteo 2, 25, Efésios 2, 8. Justificação, Romanos 5, 1. E santificação, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 16. Toda esta obra salvadora é realizada por quem, igreja? Oh, meu Deus. A obra do Espírito está vinculada à obra de Jesus. Não pode um fazer diferente do outro, não. Quando eu falei para vocês, o Espírito Santo está fazendo a mesma obra, só que agora na dimensão de convencer as pessoas que Cristo é o Senhor. Jesus Cristo nos advertiu que a vida cristã é cheia de lutas e tribulações. João 16, do 1 ao 4. Você não deve esperar o fim das dificuldades e dos problemas, mas o conforto de Deus. Você não está órfão ou destituído de paternidade. Temos o Consolador, o Espírito Santo é o nosso ajudante, conselheiro e defensor. Amém. Glória a Deus. Fique de pé, em nome de Jesus. É corrido, irmãos, mas eu acredito que vocês foram abençoados. Quem quiser esse material, é só pedir o Espírito Santo. Pede o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai dar o material para vocês. Não, quem quiser o material, é só pedir ao pastor Júlio. A gente manda por e-mail. E o áudio vai ficar pronto, sempre na segunda-feira que o áudio fica pronto. Mas vem muito mais por aí, irmãos.